Olá, meu nome é João e moro na pequena cidade de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. O relato que eu vou contar aconteceu há 16 anos e até hoje me arrepia só de lembrar. Na época, eu era padeiro e tinha o costume de abrir minha padaria bem cedo, ainda de madrugada. Para chegar lá, eu precisava cruzar uma longa estrada de terra sozinho e de bicicleta. E uma dessas madrugadas frias comecei minha jornada como de costume. O céu estava nublado, sem estrelas e com uma lua fraca que mal iluminava o caminho. Os únicos sons que eu via eram os grilos, a coruja ao longe e o rangido da minha bicicleta. Senti um arrepio na espinha, mas eu dei muita importância. Estava focado em chegar logo à padaria. A estrada parecia mais longa naquela noite. Um vento gélido cortava meu rosto e a escuridão tornava tudo mais assustador. Eu sempre tive medo do escuro e pedalar naquelas condições me causava um profundo desconforto. Ao me aproximar da padaria, notei algo estranho. Havia marcas no chão que não estavam ali antes. Pareciam pegadas de um animal. Eram grandes e profundas, como se algo pesado as tivesse feito. Eu nunca tinha visto nada parecido e aquilo me deixou inquieto. Pensei em voltar, mas precisava abrir a padaria, então segui em frente. Ao chegar, encontrei meu cachorro, Bento, que costumava ficar na padaria para proteger o local de ladrões. Ele estava visivelmente agitado, latindo e rosnando para a porta fechada. Tentei acalmá-lo, mas era como se ele pressentisse algo que eu não podia ver. Com as mãos trêmulas, abri a porta e entrei na padaria. A princípio, não vi nada fora do lugar. Acendi as luzes e comecei a preparar os pães, ainda com a sensação de desconforto que havia sentido desde o momento em que saí de casa. Bento continuava inquieto, andando de um lado para o outro como se estivesse à espera de algo. Foi então que ouvi um som que fez meu coração disparar. Um arranhão na porta dos fundos, seguido por um rosnado baixo e gutural. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes e me causou um medo primitivo, quase irracional. Eu sabia que deveria enfrentar o desconhecido, mas minha mente criava imagens terríveis do que poderia estar do outro lado daquela porta. Respirei fundo e, reunindo coragem, me aproximei lentamente. Bento, percebendo minha intenção, se colocou entre mim e a porta, pronto para proteger sua casa e seu dono. Eu queria gritar, correr, mas algo me impedia, como se estivesse paralisado pelo medo. Encostei o ouvido na porta, tentando identificar o som que se repetia do lado de fora. O rosnado agora estava mais alto. E eu podia sentir a vibração do ar contra a madeira. Uma sensação de pavor crescia dentro de mim, mas a curiosidade era ainda maior. Com o coração batendo forte no peito, abri a porta devagar. A escuridão me engoliu, e a única coisa que eu conseguia ver era um par de olhos amarelados e brilhantes, refletindo a luz fraca da padaria. A criatura era grande, com pelos longos e escuros, e um cheiro forte e metálico impregnava o ar. Eu não conseguia distinguir sua forma, apenas sentir sua presença aterrorizante. Era como se eu estivesse diante de um pesadelo que se tornou realidade. Bento, sentindo o perigo, avançou na criatura, mas foi arremessado para o lado com um golpe violento. Aquele ataque me fez perceber a gravidade da situação e a necessidade de proteger a mim mesmo e meu fiel companheiro. Eu não sabia o que fazer, mas instintivamente agarrei uma pá que estava próxima à porta e me posicionei entre a criatura e Bento. A criatura parecia hesitar, como se estivesse avaliando a ameaça que eu representava. Eu podia sentir seu olhar penetrante sobre mim e a tensão era quase palpável. Neste momento, o medo se transformou em coragem e eu gritei, tentando espantar o monstro que estava diante de mim. A criatura recuou um pouco, surpresa com minha reação, mas não se afastou completamente. Eu sabia que tinha que agir rápido antes que ela decidisse atacar novamente. Com a pá erguida, avancei em direção ao monstro, gritando e batendo no chão para assustá-lo. Para minha surpresa, a criatura começou a recuar lentamente, ainda me encarando com aqueles olhos amarelados e assustadores. Eu continuei avançando sem perder o contato visual, até que ela finalmente desapareceu na escuridão. A adrenalina ainda corria por minhas veias, mas eu sabia que eu tinha conseguido afastar o perigo, pelo menos por enquanto.
Verifiquei se Bento estava bem e, felizmente, ele tinha apenas alguns arranhões e machucados. Eu estava incrivelmente aliviado, mas sabia que aquela experiência ficaria marcada em minha mente para sempre. Depois daquele dia, tomei medidas para garantir a segurança da padaria e de minha casa. Instalei câmeras e reforcei as portas e janelas, sempre com medo de que a criatura voltasse. A imagem daqueles olhos amarelos nunca saiu da minha cabeça. E passei a evitar a estrada de terra sempre que possível. Ainda hoje, não sei exatamente o que era aquela criatura, mas muitos na cidade acreditam que eu me deparei com um lobisomem. Seja como for, aquela experiência me ensinou a enfrentar meus medos e me fez valorizar a coragem e a importância da proteção. Conto essa história para que as pessoas saibam que, às vezes, o desconhecido pode ser aterrador, mas também pode nos ensinar lições valiosas. Com o tempo, a vida na cidade voltou ao normal, mas os moradores sempre compartilhavam histórias e lendas sobre a criatura que eu havia encontrado. Algumas noites, enquanto caminhava pela cidade, eu olhava para a escuridão e me perguntava se aquele ser ainda estava lá fora, espreitando e observando. E assim, a lenda do lobisomem de São Luís do Piraitinga se tornou parte da história local. Embora eu nunca mais tenha encontrado a criatura, aquela noite mudou minha vida para sempre. Aprendi que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a determinação podem nos ajudar a enfrentar nossos medos mais profundos e obscuros.